seguimos acompanhando esse sequestro de um jovem de 28 anos que está, neste momento, sendo feito refém na zona norte de São Paulo. A informação que nós temos é que, a qualquer momento, o sequestrador pode se entregar. Exatamente, você está acompanhando aqui com a gente na cobertura que foi feita ao longo do Alerta Brasil. E as informações atualizadas quais são? Depois que a polícia estabeleceu um vínculo de confiança, o que isso significa? Que os policiais do GAT, que você está vendo nas imagens, que já estavam cercando essa casa por volta desde as 8h30 da manhã, depois que eles estabeleceram esse vínculo de confiança com o criminoso, com esse bandido, aí a situação ficou um pouco mais tranquila. Como que foi feito esse vínculo? Os policiais atenderam aos pedidos feitos por esse criminoso. Quais foram esses pedidos? A presença da imprensa e também que a irmã dele estivesse presente. Nós sabemos que isso ocorre como uma maneira aí do bandido se sentir um pouco mais seguro, e é nesse momento que, junto com a polícia, a imprensa vai fazendo e acompanhando justamente para colaborar com essa ocorrência. O que aconteceu? O que aconteceu? Hoje, por volta das 8 horas da manhã, um criminoso que já foi identificado pela polícia. Informação que a gente tem nesse momento é que esse bandido tem passagens pela polícia por furto e roubo. Ele invadiu essa casa que fica na zona norte de São Paulo justamente para invadiu para roubar. Só que, logo que ele invadiu, a família conseguiu chamar a polícia e ele acabou fazendo duas vítimas reféns, mãe e filho, um jovem de 28 anos que tem espectro autista nível 2. Isso deixa uma ocorrência ainda mais tensa, ainda mais preocupante por causa dessa questão do autismo. Nós sabemos que são pessoas que precisam de uma rotina, elas precisam manter a rotina que já foi estabelecida e foi muito quebrada por conta dessa invasão. Aí, desde as 8 horas da manhã, a polícia já foi chamada, foi feito aquele cerco. Nós sabemos que a polícia é muito eficiente, é muito rápida. Foi feito aquele cerco com polícia militar, o GAT e também a tropa de choque. Tem uma ambulância justamente para evitar, para se ocorrer algo, também já ter um resgate muito rápido. A partir daí, quando o criminoso se viu cercado, começou a negociar, pelo menos abrir o diálogo. A informação é que não houve nenhum conflito, nenhuma briga entre o jovem sequestrado e esse criminoso. E aí, a partir de então, começou esse diálogo. Você vê aí equipes do GAT que são extremamente preparadas. Essas imagens são ao vivo. E aí, como eu estava conversando com vocês, falando com vocês, nesse momento, como já foi estabelecido esse vínculo de confiança, que é fundamental, é um termo muito usado pelos policiais, Basicamente uma negociação entre seres humanos, Olho no olho. Quando isso ocorre, aí fica uma situação um pouco mais tranquila. Foi feito esse vínculo. A imprensa não podia nem chegar perto. Estava presente, você está vendo o helicóptero acompanhando, o nosso helicóptero e outras equipes, só que num cercado, A gente estava um pouco mais distante, 1-2 quadras ali, justamente para não atrapalhar essa ocorrência. E nós sabemos que o bandido acaba querendo ou não acompanhando as informações também pela televisão, justamente para saber se o pedido dele foi aceito. Logo depois, a gente consegue ver a imagem ali. Será que é o suspeito? Aparentemente é o suspeito, exatamente. Inclusive, a gente tem imagens que foram recuperadas e logo mais a gente vai exibir, imagens que vão ser recuperadas aí do circuito. E é nesse momento, você está acompanhando ao vivo, 10 horas e 37 minutos aqui no Hora News, na Record News. Você sabe que notícia ao vivo é com a gente. E foi exatamente isso que eu estava falando. O vínculo foi estabelecido, a imprensa foi liberada para acompanhar de perto. Você está acompanhando ao vivo, notícia que a gente acompanha à viva.
ao vivo. Vamos acompanhar um pouquinho da reportagem que está ao vivo do local. Da melhor forma possível, para que tanto a vítima quanto o sequestrador fossem retirados ali em segurança e que tudo terminasse da melhor forma possível, se é que a gente pode dizer isso. Então, hoje, depois desse sequestro de mais de 2 horas aqui que aconteceu, a gente percebe agora a família entrando na casa, Zucatelli. E por que a família está entrando na casa? Porque o refém, o moço, o jovem autista que ficou até o final, né? Ele saiu e precisou voltar para casa. Como o major disse, ele tinha uma questão social. Ele quando saiu aqui, ele estava tranquilo, calmo, mas quando ele saiu, ele ficou muito nervoso e a mãe achou melhor ele retornar para casa, para dentro da casa, para que ele também não visse toda essa cena aqui da imprensa, da polícia extremamente armada, da saída do sequestrador. Então, o refém está dentro da casa, num cômodo seguro. E agora, então, a família entrou para dar todo esse apoio para o refém, né? Para o jovem que ficou até o final, sendo ali ameaçado, sofrendo todo esse trauma e participando, então, dessa negociação que foi tão habilidosa, mas de uma negociação difícil com a polícia. A gente percebe agora os policiais ali conversando com o sequestrador e eles vão, então, fechar esse carro e ele vai ser levado. Zucatelli. Muito bem, você está acompanhando em tempo real, notícia ao vivo, é com a gente aqui na Record News. Você sabe que está no nosso DNA mostrar a notícia quando ela ocorre. Então, você consegue acompanhar finalmente um desfecho ótimo para essa situação intensa, para essa situação muito complicada que essa família foi feita refém. Imagina só você ser acordado logo de manhãzinha com um criminoso que pulou o muro da sua casa, uma imagem que a gente vai recuperar e logo mais vai te mostrar. E aí, você tá lá tomando seu café da manhã e do nada um criminoso que já tem passagens pela polícia invade armado sua casa, não consegue fazer o roubo, praticar o roubo e faz refém. Você viu que essa imagem é ao vivo e a vítima, né, que é um homem de 28 anos com espectro autista, você viu que ele chegou a ser liberado pelo criminoso, ele até saiu da casa, né, em segurança, só que por conta do autismo ele ficou agitado. A gente sabe que quando tem aglomeração, pessoas com espectro autista não gostam. E aí, então, os policiais, mesmo ali com a presença do criminoso e também com a família, decidiram levar o jovem para dentro da casa e o criminoso já estava preso. Mas você está acompanhando com a gente. Resumindo, desde as 8h30 da manhã, 8h20, a polícia está negociando com esse criminoso e a partir do momento que foi estabelecido esse laço de confiança, muito importante esse termo, laço de confiança, é um termo técnico usado pelos policiais. Inclusive, a gente tem imagem recuperada do criminoso aí já rendido, cabeça baixa, situação completamente controlada. Você consegue ver que ele se rendeu logo depois que foi estabelecido esse vínculo de confiança entre as equipes do GAT e o criminoso, que teve ali as exigências feitas por ele atendidas, que era basicamente a presença da imprensa e também que a irmã dele, que estava em Suzano, que ficava ali a 1h30 de distância, também estivesse durante essa prisão. Feito esse vínculo, ele fez a parte dele, concordou em liberar a vítima. A gente sabe que em alguns casos isso não ocorre, alguns criminosos ficam jogando com a polícia, fazendo exigências. A gente já viu casos de, por exemplo, a força policial aceitar essas exigências, principalmente com a presença da imprensa, com câmeras, e mesmo assim o bandido continuar e fazer outros pedidos. Mas nesse caso, o jovem percebeu e entendeu que a situação estava complicada para ele. Por quê? Jovem criminoso, né? Esse bandido aí. Por quê? Estava tudo cercado. Você conseguiu ver durante o alerta com o Jonathan Mazzini que as equipes estavam ali no sobrado. Olha lá, essa imagem principalmente, estavam ali. Não tinha para onde ele correr. Então, ainda bem que o desfecho melhor ocorreu, bandido preso, e agora esse jovem de 28 anos com autismo, com certeza já
está sendo muito bem atendido e cuidado pela família dele. E a gente espera que esse trauma possa ser recuperado. E a gente sabe que não é fácil, mas ainda bem que o pior não ocorreu e também não houve violência física, né? Aparentemente, nesse primeiro momento, informação que a gente tem, não há violência física. A psicológica, evidentemente, é muito intensa e muito grave, mas ainda bem que terminou da melhor maneira.